Bom dia, gente. Hello. Good morning. Olá. Kátia tá aí? Peraí que eu tô só de sutiã. Bom dia. Enquanto isso, leiam esta mensagem da minha caneca de café. Já não entrou? Bom dia. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar... Hoje vamos falar de quê, Kátia? Você tá aí? Vamos falar sobre as meninas que estão tô pegando meu café. Então, dá tempo. Pegue lá. Eu tô ainda de sutiã. Hoje eu realmente acordei e vim direto pra cá. Cadê Jana, esta querida? Hoje começa eu e Jana. Tô aqui, gente. Tô só botando a camisa. Eu e Jana, depois, quando der 11 horas... Jana, pronto. Cadê você, viado? Eu tenho que te solicitar... Puta... não pode xingar, né? A gente acha que tá falando assim... Isso. A gente acha que está em casa, realmente estamos em casa, mas a gente está falando com um público gigantesco. Ainda bem. Ei, Amiga, gente! tô nua ainda. Vai Bom aí. dia, bom dia. Então, enquanto você fica pronta, a pauta de hoje a Kênia já vai escrever aí, daqui a pouco vocês vão saber. Eu agora vou agradecer aos profissionais de circo, porque hoje é comemorado o dia do circo. Para começar, eu vou dizer feliz aniversário, filho! Hoje é aniversário do meu filho Cassiel, parabéns. Segunda, eu vou homenagear todos os profissionais de circo que fazem a nossa alegria. Hoje é comemorado o dia do circo por causa de um palhaço muito importante que a gente teve no Brasil chamado Piolim. E eu vou cantar uma música para homenagear esses profissionais enquanto todo mundo vai chegando, que é assim. No palco, na praça, no circo, no banco do jardim, correndo no escuro, pichado no muro, você vai saber de mim. Mambembe cigano, debaixo da ponte, cantando por baixo da terra, cantando na boca do povo, cantando mendigo, malandro, moleque, mulambo, bem ou mal, cantando escravo fugido, um louco varrido, vou fazer meu festival. Mambembe cigano, debaixo da ponte, cantando por baixo da terra, cantando na boca do povo, cantando poeta, palhaço, pirata, curisco, errante judeu, cantando, dormindo na estrada do nada, e esse mundo é todo meu. Mambembe cigano, debaixo da ponte, cantando por baixo da terra, cantando na boca do povo, cantando laia, laia, la laia, la laia, la. Isso é pra enviar e Chegou todo mundo já. de hoje. Feita! Vamos aos temas! Feliz sexta-feira, axé, minha irmã. Axé para quem é de axé. Hoje é dia de Oxalá, por isso estamos de branquinho aqui, porque somos todas macumbeirinhas. Isso. Para não tomar esporro. Amiga, era isso que eu tinha te perguntado, amiga. Aí nessa caixinha onde está escrito comentar, você cola aquele nosso tema e clica em cima dele e coloca assim, fixar no topo. Mas eu tenho Mas eu vou ter que ir lá de novo no WhatsApp para pegar, né? Que eu não lembro. Não, amiga, é só... É por isso que eu falei, já copia. Eu tento, né? Eu tento dar uma auxiliada, mas eu sou repreendida em nome de Jesus. Kátia, você pode fazer isso por nós aí? Olha, ela não vai conseguir fixar. Quem Ai, consegue fixar é quem está online. Mas, enfim, vamos assim. Que o tema de então? hoje, gente, vamos aqui mesmo. O tema de hoje é... Não vamos ter coisa fixada hoje. Amanhã a gente... Segunda-feira a gente... Não, você quer que eu entre lá para pegar? Não, não precisa entrar. É só você escrever só.
como é que chama? A gente vai escrevendo aqui, Keninha, relaxa. Então, relaxa. vamos, fala aí qual é A gente vai escrevendo. enredo. Isso, a Cati vai lembrando o tema aí. Tá, a última vez que eu erro. Não são erros, são novas possibilidades de acerto. É isso, né? Não vamos nos cobrar tanto. Estamos começando. É isso, Café com as Pretas de hoje vai falar de relações tóxicas entre as mulheres pretas. Existe? Será uma questão? Será que a gente tem vontade de esganar a irmãzinha? Coleguinha? Eu já senti vontade de esganar a filha. Imagina se eu não vou querer esganar uma irmã. Isso é ser humano, gente. Mas não é verdade? É verdade. Então, assim, vou começar. Eu acho que a gente está sempre nesse lugar de desumanização, né? Então, agora somos negras e aí lutamos por um mundo ideal e aí acham que é o clube do Bolinha e que todas seremos amigas. Eu, então, que sou capricorniana, tenho uma dificuldade do cacete, né? Sou muito cobrada e mal vista por isso, porque eu não sei... amar todo mundo é muita gente, né, amiga? Todo mundo é muita gente. Então, assim... E a minha mãe falou que eu não sou todo mundo. Pois é. Pois é, amiga. Você mora no meu coração e muita gente mora no meu coração, mas o meu coração é pequeno. Quer dizer, mentira, gente. Ai, me ajuda. Hoje está complicado. Oxalá nos ajude. Uma vez eu vi uma entrevista da Rihanna falando da Beyoncé, e aí a jornalista, olha como as pessoas são capciosas, né? A jornalista já perguntou assim: você e a Beyoncé não combinam, né? Não se dão bem. Aí a Rihanna já respondeu assim na lata: não coloque mulheres pretas umas contra as outras. Olha que maravilhosa. Ela já entende essa, né, assim. Acho que a grande questão aqui que eu acho que acontecem rivalidades, mas eu acho que é natural de ter um desentendimento. Eu acho que é como a gente conduz essas resoluções é um diferencial, é uma questão a ser pensada nesses tempos, né? Porque é isso. A gente tem vontade de mostrar os filhos. Engraçado, isso é super humano, né? E eu amo minha filha, e ela me ama. E eu acho que ela também já sentiu vontade de me envenenar. Com certeza. Se ela tiver lá, ela vai confirmar essa informação. É óbvio, né? Então, imagina. Mas essa pergunta que fizeram a Rihanna, teve a gente, assim, quando a gente começou aqui o Café das Pretas, esse programa maravilhoso que alegra as suas manhãs nessa quarentena, nós pensamos exatamente nisso. E Kate, que vai entrar daqui a pouco, que é mulherista africana, e aí a gente ouvindo Kate, né, com toda a luz que ela carrega e tal, e com questionamentos em relação ao feminismo, né, eu com vários e tal, porque Jane é uma artista de palco, cantora, enfim. Eu sou uma artista da escrita, venho escrevendo sobre a dramaturgia negra, escrevo para criança, então eu pesquiso muito a mulher negra e a comunidade negra e de que forma ela se movimenta pelo mundo, de que forma ela está pensando, seus conflitos e tal, tal. E aí a gente colocou lá em cima Mulherismo Africano, né, lá na nossa página. E aí uma jornalista me perguntou: você então não é feminista? Você segue o mulherismo? Eu falei: não, eu me contemplo algumas coisas, nem posso falar sobre isso, porque... Ai, minha filha, confirmando que já teve vontade de me envenenar. Né, filha? Já teve vontade de me sufocar com um travesseiro, mas não pode, né? Mas aí a gente relaxa e faz o quê? Uma meditação, toma um banho e aí passa. Mas, enfim, ela me perguntou: então você é mulherista? Eu falei: não, eu estou conhecendo, eu estou entendendo que pensamento é esse e tal. Então você é contra, logo vem, contra o feminismo negro. Eu falei: pelo amor de Deus, querida, né? Eu sou contra o feminismo. Percebe como as pessoas querem sempre incitar essa rivalidade, né? A jornalista, quando foi perguntar lá para Rihanna, essa jornalista, quando foi te perguntar, porque eles querem o quê? Fogo no parquinho! Fogo no parquinho. E aí quando eu falei: não, amor, eu não sou contra o feminismo negro, nunca, jamais. Imagina, eu tenho grandes amigas, eu leio, eu pesquiso e tal.
O feminismo é uma grande questão para mim. É óbvio que o feminismo negro nasce desse movimento, né? E tal. A gente não pode criticar o feminismo, eu não consigo ainda, não tenho, não é essa a ideia. Até mesmo porque ontem eu estava deitada aqui e aí meu marido estava conversando com a minha sogra e aí, porque era aniversário do meu cunhado, e eu ouvindo que eles estavam numa live e de repente minha sogra falou, não, quando eu parei teu irmão, eu queria ligar, já era o quarto filho, se eu não me engano, e aí eu pedi para ligar, cortar as trompas, enfim. E aí a enfermeira, o médico não queria, precisou da autorização do pai para assinar, para ela ligar. Entende? Então, assim, a gente aí tem vários benefícios, né? A gente é contemplada por políticas que foram pensadas pelas feministas, né? As reivindicações delas. E aí a gente, com toda o nosso lugar, a luta antirracista que vem reivindicando na sociedade um lugar para as pessoas negras como humanas, a gente entra, mas a gente percebe e sabe, eu sei, que nós, mulheres negras, ainda não estamos no mesmo lugar que a mulher branca. Nem sequer no lugar de humanas, né? Então, não contempla em algumas coisas, até mesmo porque é o que eu falei, o que eu acho, o meu pensamento, é que hoje, para mim, mais vale uma pessoa antirracista do que uma pessoa feminista, independente de gênero. Então, eu estou mais trocando ideia com os antirracistas. Se essa feminista branca for antirracista, vem para cá. Se você não entende o que é o racismo no Brasil, não tem ideia, entendeu? Anda aí 2 casinhas para trás e vamos começar tudo de novo. E o mulherismo, de certa forma, contempla muito. A gente, então, nós estamos aqui livres, 2 pessoas pensantes, né, livres para pensar em qualquer coisa. E o feminismo realmente, eu acho que, não falando de todo mundo, mas a gente observa que a gente, às vezes, pautas como o colorismo, que a gente foi levantada aqui, que de repente renasceu em todas as páginas, né? A gente percebe que, por conta do feminismo, às vezes mulheres de pele mais clara elas são mais atacadas do que mulheres brancas. Passa a ser uma pauta constante, né? E a gente deixa de questionar as brancas e passa a questionar a questão do colorismo. Isso tem sido bem falado depois, e principalmente que a gente falou essa live, a gente fez essa live, enfim. E houve umas agressões. E essas agressões, essas relações tóxicas, é que a gente tem que observar que geralmente é provocada por homens e pela branquitude quando a gente fala de mulher preta, né? Então, ali quem na, interessa assim, essa agressão, né? Essa briga, essa rivalidade? Quem é que está no camarote assistindo? Eu acho que é isso que a gente tem que prestar atenção. Mas que a gente vai amar todo mundo, é saudável que não, nós somos humanas também, né? Então, é mais ou menos por aí. Fala, Guilherme. então, eu acho que assim, na prática, no exercício da prática, o que eu viajo é que as mulheres, elas próprias, entram num sistema de auto-boicote, assim, porque isso está implementado na gente. A rivalidade, ela é incitada. Para mim, o patriarcado usa isso como forma de controlar a gente. O patriarcado, ele fala, ele coloca ele planta essa semente, a gente passa a acreditar nessa semente e reproduz isso. Por exemplo, eu já ouvi expressões como mulheres falando: ah, eu prefiro ter chefe homem do que ter chefe mulher. Eu já ouvi mulheres falando: ah, eu prefiro... Reproduzindo. Eu não gosto de trabalhar com muitas mulheres, porque mulheres são muito competitivas. Isso, para mim, são reverberações de coisas que acontecem, que é implementado na gente. Por quê? Porque a gente juntas é muita potência. Sim. As bruxas, né, quando não tem o acesso das pessoas, de outros homens, né? Então, é interessante implementar essa rivalidade, que pode ser uma coisa que se discorde num ponto específico, e aí eu posso te chamar para um diálogo, falar: ei, vem aqui, vamos conversar. Do que tornar isso uma coisa que as mulheres não combinam entre si. Isso não é, eu não acredito nisso.
Eu acho que as mulheres, elas são potências de união, de força, mas eu acho que a gente tem muito que caminhar nesse processo, porque há um DNA disso implementado. Então, assim, não é interessante para a gente falar em união entre as mulheres, não é interessante para a gente articular isso, porque isso enfraquece. Já ouviu uma mulher falando, a mulher dirige mal, o homem dirige melhor? Elas reproduzem, né? São pequenas nuances que a gente coloca e reproduzem coisas do machismo. A gente não vai levar, eu não vou falar disso hoje, porque a gente vai ter tem novidades aí para segunda-feira, mas na própria série que a gente não vai falar hoje. Não vai falar. Não vou falar, vou usar só um negocinho pequenininho, muito pequenininho. Que quando a Mana lá queria falar com o cara para ela poder ter uma empresa, são as outras mulheres que vão lá e fortalecem o rolê dela. Pega o dinheiro e fala assim, uma mulher vai ajudar a outra sim. Exato. Entendeu? Então, assim, os homens, o patriarcado, não acho que os homens, acho que essa ideia da construção do patriarcado, de que o universo é masculino e tudo mais, chega para esse... Camila Moraes está aqui com a gente. Camila, você vai ser uma das nossas convidadas. Camila é uma grande diretora, cineasta, e ela vai dirigir um clipe meu, que é o para Iemanjá. Bem-vinda. E aí, amiga, eu acho que essa perspectiva de rivalidade é muito implementada para desarticular a gente, entendeu? E a gente se reproduz, é muito difícil. Quando a gente começou a se falar, eu tive um exemplo assim, o que é a sororidade, né? Porque eu questiono muito a sororidade. Quando eu não gosto que uma pessoa, quero que a gente parta desse ponto de vista. Eu não gosto quando uma pessoa me apronta em relação a outra pessoa. Quem já me ouviu falando isso várias vezes. Fulano de tal não é. Calma. Fulano de tal, ninguém de perto, ninguém é normal. Deixa eu viver a minha experiência com essa pessoa e ter a minha própria... Porque às vezes uma pessoa não foi boa para uma, senão, gente, ninguém casava de novo, ninguém, sabe? A pessoa ia ficar fadada aos seus próprios erros, ia estar condenada eternamente a ser... Não, a gente pode se transformar e a gente é a partir do encontro. Eu me dou bem, eu tenho afinidade com a Kênia Maria e com a Catiúcia. Mas eu podia não ter afinidade e intimidade, nem por isso desrespeitá-las. A Rihanna fala lá. Você pode ter, para mim, o exemplo da fraternidade, a versão feminina da fraternidade é isso, é quando você respeita uma outra mana pelos seus ideais, assim, sabe? Você não precisa ser amiga de todo mundo, você não precisa tomar café, frequentar a casa de todo mundo. É o que eu falo, assim, eu acho que, assim, como eu estava conversando com você, com o Kátia, sobre isso, né? Grupos de WhatsApp e rede social, a relação entre mulheres negras nas redes sociais e com todo o avanço da tecnologia de um tempo para cá, e com o avanço com a pauta feminista, mulherista, enfim, bombando aí. Ai, Betânia! Betânia, nossa correspondente. Rapidinho, pausa. Madani Walker demonstra a força das mulheres negras anterior ao feminismo. São verdadeiras práticas mulheristas. Olha isso. Betânia, deixa eu anunciar a presença de Betânia, nossa correspondente. Bem-vinda, Betânia. Betânia, minha amiga, irmã, que eu conheci em Nova York quando eu estive lá, morei lá 4 meses, é filha da grande historiadora Beatriz Nascimento e vai trazer muitas novidades para nós aqui, semanalmente, aqui no Café com as Pretas. Betânia, vai acompanhando aí, minha irmã. Um beijo. Uma moça escreveu aqui pra gente, tem as questões das vaidades também. Gente, vaidade é porque as pessoas colocam, assim, eu como boa filha da Oxum, vaidade é um sentimento, todos os sentimentos, eles têm tudo é luz e sombra, para mim. Todos os sentimentos, eles têm uma potência, um nível de potência que é positivo, quando ultrapassa aquilo, vira uma coisa a ser trabalhada. A vaidade, por exemplo, é uma coisa dessas. Em excesso, ela pode te dar alguma... Mas, poxa, a gente quer... a vaidade no nível que coloca você no lugar de se sentir bem,
sabe? De ter bem-estar, acho que é saudável e tá tudo bem. Eu acho que essa disputa, colocar essa responsabilidade em cima de uma coisa, eu não gosto de fulano por causa da vaidade, o que que te incomoda? Sim. Na psicanálise tem uma coisa, né? Você, para mim, é um problema seu. Quando uma pessoa chega numa expectativa, eu amo. Você, para mim, é um problema seu. Qualquer problema que você tenha comigo, resolva com você. Quando é uma coisa que é do nada, quando é um sentimento que você... Várias pessoas falam isso de mim, por exemplo. Não me conhecem, não sabem quem eu sou, mas falam, você... Por exemplo, eu já ouvi, eu não me aproximava de você porque eu achava que você era arrogante. Nossa, amor! Tu não sabe como eu já ouvi isso, já perdi a amizade. Pois é, aí quando a pessoa se aproxima, a pessoa se aproxima e me conhece, aí vê que eu não tenho, sim. Mas por que tinha isso? Porque é a própria pessoa que coloca esse desafio na hora de ultrapassar as barreiras, entendeu? Então, assim, eu acho que esses sentimentos, eles estão para a gente como uma tabela de uma escala musical. Todas as notas estão ali a serviço da gente, sabe? Quando a gente vai escolher determinada nota e acorde, é que você vai fazer o diferencial. É muito comum a gente se proteger nesses tempos, porque a gente vem revolucionando essa maneira de pensar agora. Amiga, Marlon da Iolo tá aí. Marlon, amor. Precisamos da Iolo nas nossas vidas, gente. Queremos Mete muito. o pé, coronavírus. Olha o que a Preta Formada falou assim, sobre a rivalidade na série de Madame Cidi. Ela é fictícia. Na vida real, elas eram amigas e a Hebe ajudou a Madame Cidi. Não vamos falar disso hoje, mas a gente vai falar disso segunda-feira. Betânia, diretamente do Harlem, vai vir para conversar com a gente. Agora, eu tenho uma questão que é a seguinte. Essa pauta, essas questões de rivalidade que a gente fica reproduzindo, e aí veio a ideia de sororidade, e aí depois a ideia de dororidade, quando é entre mulheres pretas, né? Quando a pauta feminista não ia contemplando tanto a gente, que aí inventaram esse outro termo. Depois eu quero até que a Catiúcia explique, fale um pouco melhor, se ela puder me elucidar nesse sentido. Por que tem duas terminologias entre mulheres pretas, entre mulheres, né? Entre homens? Eu queria entender isso, mas isso para mim é para desarticular a gente, entendeu? Você não precisa ser amigo de todo mundo. Estratégias, né? A minha dúvida é quando a gente cai nisso, amiga. Desculpa te cortar. Isso aí vai existir, somos pessoas, a gente vai ter vontade de matar uma outra entre nós, inclusive fala assim, entre mulheres negras, como é que é? Romantizam muito os movimentos políticos, né? As nossas reivindicações e tudo que a gente pensa no campo da intelectualidade, do pensamento de uma sociedade melhor e tal. Romantizam. Então, agora você não pode, entre mulheres pretas, existe relação tóxica, existe psicopatas, óbvio, né? Muitas relações tóxicas, muitas. Quem é que nunca sofreu com a mãe, com a irmã? Isso é humano, então pertence a nós também. Mas eu acho que quando a branquitude, no caso, quando homens pegam essas relações e olha lá, né? Para colocar a relação... A gente vê que o cinema, você como artista vai confirmar o que eu estou falando, fortaleceu durante décadas a relação tóxica entre sogra e nora, né? Isso ninguém nasce odiando a sogra, a mãe do homem que você ama. Isso é romantizado no cinema. A relação entre cunhadas, né? A relação entre ex-mulher e a mulher. Por que você tem que odiar a mulher do seu ex-parceiro, bicho? Por quê? De onde que nasce isso? Entende? Por que tem que ter essa relação? Claro que em alguns casos, enfim, vai ter lá também, né, uma relação difícil, mas isso não pode ser uma regra. Não pode ser uma regra você odiar sua sogra, você, sogra, cuidado, sabe? Eu acho que isso foi romantizado no cinema e a gente tem que prestar atenção nessas imposições, não só no cinema, como na publicidade, né? E a gente... Amiga, eu vou começar a me despedir das pessoas, porque tá dando tempo, a gente está tentando fazer o programa durar o tempinho, já tá na hora, faltam 4 minutos para eu sair da live, para a Catiúcia entrar. Eu quero só dizer que, quero finalizar dizendo, qualidade feminina para mim é
esqueçam que o nosso vice-presidente é mito. Mito é rivalidade feminina. Vamos quebrar essa ideia. Respeitem suas manas. Vocês não precisam ser amiga de todo mundo, mas respeitem o rolê de cada uma. Tentem exercitar mais a empatia. Dialoguem muito mais. Quanto mais a gente poder falar, como diz no texto, a fala cura, falar, estilhaça a máscara do silêncio. Quanto mais a gente buscar entendimento uma com as outras. Se incomodou com alguma coisa, chama a mana para conversar. Não faz igual tá rolando no Big Brother, não, que a hora que a mana chega, as outras param de falar, sabe? Dando aula. Não bota em direta no Instagram, não. Não bota em direta no Instagram, não, entendeu? Chama a mana para conversar. Chama aqui, ó. Pô, tá acontecendo isso tá rolando. O que a gente faz para poder melhorar? Sabe? Não fica, não se junta com as pessoas para poder falar mal e cancelar outras pessoas, sabe? Isso é uma outra perspectiva de evolução e de chegarmos a um novo grau de humanidade, porque é esse o convite que a Terra está fazendo para esse momento. O checkmate é para as nossas humanidades. Eu não tenho, cada dia que passa, cada informação nova, eu tenho certeza disso. Cassiel, meu filho, eu te amo, feliz aniversário. Não chamem o desgovernante de palhaço, porque os palhaços são maravilhosos e eu vejo você segunda-feira. Vou ficar aqui colocando fogo no parquinho. Chega a dar uma tristeza você ainda. Amo vocês. Catiúcia, se prepara para entrar. Um beijo, manas. Bom café. Eu vou estar aí na live com vocês, pentelhando. Ai, coisa maravilhosa. Já já a gente consegue colocar as 3 numa tela só, gente. Deixa a coronavírus meter o pé que a gente vai fazer isso. Já já. Por enquanto a gente vai ficar se revezando. Cadê Cátia? Espero que eu seja rápida com esse negócio, com esse brigueiro. Achei! Nossa, como eu sou incrível. Gente, eu moro aqui, quase interior, então faça o gás. Ai, meu Deus do céu! Bom dia! Gente, olha a cara dessa mulher, fala isso. Bom dia, Rotep, família. Bom dia. E a sua bênção maravilhosa. Eu me abençoe nós todos, que Oxalá nos abençoe e nos cubra de paz e milho branco, de muitas pombas para passar essa raiva que a gente está vivendo. Pois é, né? Que o Alá de Oxalá consiga... Certa vez eu li que Oxalá anda curvado para disfarçar, que ele tem uma força muito grande e que nós possamos, nesse momento, ter amenidade para poder reagir ao que vem depois, porque a minha preocupação é o que vem depois, porque esse processo, ele vai passar. Essa violência, ela vai passar, ela vai sanar, né? E não, ela inclusive... Fala, meu amor. Não, é isso, assim, ela vai sanar e ela vai... Bom, eu estava ouvindo vocês e estava aqui... Não, essa coisa que você falou de Oxalá, que eu adorei. Sim. Acho que a gente tem até que marcar para falar só de orixá, de cada um. Sim, e Oxalá também, ele escolheu, né, se esfriar. Né? Porque no Xirê começa a Exu, termina com Oxalá. Só que o Xirê é uma roda. Então, o Oxalá, ele escolheu, ele preferiu estar nesse estado também, que é isso mais ou menos que você fala, que ele se curva para disfarçar. Mas a gente fala muito de Exu, né? Exu, mas a gente não tem noção do que é Oxalá, né, meu amor? É isso, maravilhosa. Então, acho que já tem os questionamentos aí. Já. Entrar nessa hora para poder. É muito importante. A gente. Deixa Você eu estava acompanhando, né? Você conseguiu ver qual é aí uma lista de prioridades para dar tempo de a gente ouvir tudo? E eu anotei aqui algumas coisas que vocês estavam falando e que foi muito importante, assim. Esse tema é um tema muito fundamental, né? Nós passamos a manhã inteira tentando pensar como que nós faríamos esse tema sem dizer o que está posto. Primeiramente, Kênia, tu trouxe algo que é extremamente importante, e trazendo para o Axé, nós conseguimos ver isso, né? O princípio é Exu e nós terminamos com Oxalá. Então, as tensões, elas existem, as vibrações, elas existem. Então, essa romantização, que não existe rivalidade entre nós, e, na verdade, eu nem acho que seja rivalidade, são pontos de divergência, né? São pontos de distoâncias, e esses pontos de distoâncias e divergências, eles acontecem.
Só que dentro de uma estrutura racista, patriarcal, ele assola de uma forma muito mais violenta para as mulheres e para as mulheres pretas também. E segunda-feira a gente vai falar de C.D. Walker. Eu assisti a série, né, e fiquei muito mexida com várias coisas, mas não vou dar esse spoiler agora. Mas é entender que essas tensões, elas são construídas socialmente para que exista essa rivalidade mesmo, para que o sistema patriarcal ele consiga ficar, né, soberano. E aí, em se tratando das mulheres pretas, como tem o atravessamento do racismo, isso vai existir, né? E só que é romântico acreditar que todo mundo vai ser amigo, que todo mundo vai ser, porque nós numa realidade. E aí, olha só, fala dos gays e das trans. Quando eu tô falando pessoas pretas, eu tô falando das pessoas pretas num contexto geral, enquanto pessoas em corpos pretos, né? Então, eu tô falando de todas as pessoas pretas. Essas tensões existem entre as pessoas pretas. E essas tensões é que também ajudam, né, na manutenção do racismo. É que ajudam o racismo a não nos configurar enquanto um povo só. Então a gente vive se tensionando. E entre as mulheres pretas isso é muito violento, mas isso existe, né? Isso existe. As manas vê uma outra mana, vê uma outra mulher preta no lugar de destaque. Aí ela quer entrar num papel de rivalidade conosco. Não há problema nós termos discordâncias. Agora, rivalizar, isso acontece muito, né? Acontece muito quando mulheres pretas estão num lugar hegemônico, quando mulheres pretas... No lugar hegemônico, não. Quando as mulheres pretas estão no lugar de um destaque. Quando as mulheres pretas... Quer ver uma coisa? Que no ciclo nós falamos e é muito real. A disputa que existe entre mulheres pretas, quando uma mulher preta tem um companheiro e a outra vai lá e quer o companheiro dessa irmã. Nós não chegamos pro irmão e falamos assim, pô, irmão, você estava ali com ela ali, qual foi? Nós entramos numa luta de disputa para entrar em rivalidade, porque, na verdade, isso faz parte do nosso processo, do nosso ego, entendeu? E reforça esse lugar de violência que o patriarcado colocou também esse homem. Olha aqui meus badulacs, tudo aparecendo aí. E aí... Não, isso que você falou é maravilhoso, porque também é um tabu, né? A gente fica sofrendo. Eu já sofri muito, já fui muito atacado, enfim, inúmeras vezes, né? Quando você vê que aquilo é absolutamente pessoal, Sim. né? Essa questão que é um outro tabu da questão da mulher negra, da mulher não respeitar a tua relação e tal. Eu fico observando às vezes. E eu vou lá e faço amizade com a pessoa, que eu sou dessas. Eu falo, porque é uma maneira para mim, e realmente é confortável para mim. Se fosse desconfortável, eu não me colocaria nesse lugar de violento. Mas geralmente, quando existe esse tipo de coisa, né, da mulher que não respeita seu lugar ali, sua relação e tal, ou realmente se apaixonou, não sei, a gente, né, não dá para entender. Eu sempre tento trocar, eu sempre tento entender, às vezes fico um pouco puta, mas eu sempre tento entender, sempre me aproximo, sabe? Mas na maioria das vezes, assim, e a gente consegue... É bem complicado como você fala, porque às vezes até mulheres que estão super comprometidas com a luta política, né, com o feminismo, o mulherismo, a gente consegue identificar esse tipo de relação tóxica, né? De te agredir, e quando você vai entender, você consegue perceber a situação, e que abre o Instagram e tem uma vibração total de paz, amor, afeto e paz, e te violenta de uma forma, assim, que, sabe, de desrespeito mesmo, assim. Eu passei muito por isso e é complicado porque é uma pauta que a gente nem sequer pode falar abertamente, né? E nós precisamos como falar mulheres disso. brancas falam. Exatamente, a gente precisa falar disso. Elas lavam a roupa. Sim, a gente precisa falar disso abertamente, mesmo porque o amor é algo que foi extraído, né, como uma operação sangrenta para as pessoas pretas. Então, quando a gente vê casais pretos, nós não olhamos para esse casal preto e pensa assim, porra, por que não ter um casal preto? Nós queremos aquele relacionamento porque essa é a forma como nós conseguimos construir as nossas relações sociais entre pessoas pretas, na disputa, na briga e tirar do outro para poder ter.
E isso é muito violento, né? Porque nós não conseguimos fortalecer o que se pretende enquanto comunidade. Rivalidades e discordâncias, e quem nunca? Você estava falando de mãe. Imagina, minha mãe já deve ter tido raiva de mim várias vezes, né? Já tive raiva várias vezes, como várias outras pessoas. Isso são relações humanas. As relações humanas, elas são criadas em tensões, né? O coração, às vezes, ele bate mais acelerado, outras vezes ele bate menos acelerado, mas ele não para de bater. Isso é para entender que há um fluxo mesmo nas relações e isso ele precisa existir. Agora, a rivalidade que precisa ser conversada é a rivalidade que precisa ser avaliada, porque essa rivalidade, essa violência que existe sobre nós é fruto de um processo dessa insegurança construída pelo racismo. O racismo constrói isso entre nós. Aí, falando, não vou falar da série, mas falando da série, isso nós conseguimos ver, por exemplo, quando... Enfim, não tem como, não posso dar spoiler, mas assistam para a gente poder falar segunda-feira, mas, por exemplo, assim, esse exemplo em especial aconteceu, né? Com Madame CJ. Esse exemplo aconteceu com Madame CJ, que tinha um casamento com CJ, e aí uma outra pessoa entra nesse casamento, sabendo das tensões que tem esse casamento, sabendo das tensões que tem essa relação, né? E essa outra pessoa, ela entra nesse relacionamento sabendo que essa pessoa estava envolvida intimamente com ela e tira esse cara dela e depois ela está passando pelas mesmas violências que ela viu passar. Então, na verdade, ver de nós conseguirmos fazer uma estrutura, né, de dar um apoio, nós vamos lá e ajudamos a tensionar. E isso é muito violento. Então, muitas das vezes, as nossas relações, e principalmente entre pessoas pretas, isso é viciante. As relações entre pessoas pretas, elas são tóxicas. E entre as mulheres, então, meu irmão, a gente sabe, né? Nós sabemos, assim, o quanto... E aí, por exemplo, assim, algo que existe muito, que eu gosto muito sempre de falar, né? Mulheristas africanas e feministas negras. E dizem que mulheristas rivalizam com feminismo. Aliás, sempre botam um X, né? Feminismo versus mulherismo. Eu queria entender... A Jana está aí respondendo, mas continua com isso para a gente... Porque, assim, eu estava esperando por esse momento, né? Eu falei aqui com a Jana que uma jornalista me perguntou se eu era mulherista e tal. Eu tenho sobrinhas que gostam do mulherismo e questionam o feminismo. Já vieram me questionar quando eu era feminista. Quando eu era feminista, só eu aqui, a minha novela. Mas, assim, quando eu me declarava, e hoje eu não me declaro, é tipo uma parada de direita e esquerda, sei lá se eu tô falando merda, mas... Eu não sou... Enfim, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante, entendo cada um, apoio cada corrente, eu entendo o feminismo negro, eu questiono o feminismo branco, eu entendo... Eu queria até que você explicasse para a gente aqui essa questão, feminismo negro. Aí tá, o feminismo negro, mas muita gente reivindica e fala, não, mas feminismo negro nasce do feminismo, o feminismo é branco. Né? Esse movimento surge pelas mulheres brancas. Eu queria que você falasse quais são os seus questionamentos em relação a isso, porque é o que a gente recebe muito aqui. Se você quiser falar. Só para falar, para encerrar a primeira pauta, a gente estava falando, essa rivalidade, nesse livro aqui, ó, a louca que sempre gosta de citar livro, nesse livro aqui, Procure por Mim na Tempestade, olha, faz um bom merchan, do honorável Marcus Garvey, ele abre o livro dizendo que o maior inimigo do negro é o negro. Então, quando nós estamos pensando as relações tóxicas de rivalidade entre as mulheres negras, elas existem sim, mas elas não são inatas, elas são construídas dentro de uma ideia da branquitude. A branquitude cria essa estrutura de violência entre as mulheres negras para se manter hegemonicamente no status quo. E o patriarcado faz isso entre as mulheres num cunho geral, né? Que elas sempre estão num lugar de rivalidade. E justamente para quê? Para o patriarcado se manter soberano, alimentado pelo racismo. Então, é isso que nós precisamos ver. Você está falando assim, porra, por que a ex do teu atual companheiro não pode ser tua amiga? Isso é algo importante da gente começar a questionar. E por que a gente vai rivalizar? Por que a gente vai rivalizar com aquela irmã? Por que a gente vai olhar para aquela irmã que está ali e eu vou rivalizar com ela?
Isso é muito sério, porque o mulherismo africano, ele tem A uma relação, desculpa, Kátia, mas a relação também que é muito romantizada, inclusive eu falo aqui até pelos filmes, né, pela indústria do audiovisual, pelas publicidade, é a relação sogra e nora. A mãe do teu mesma marido. coisa. Olha a É violência. Todas eu não fui. faz sentido. Eu fui casada 3 vezes. E as minhas 3 ex-sogras, elas são uma das minhas melhores amigas, né? E assim, a minha ex-sogra, nossa, ela me recebeu no Rio de Janeiro, eu tenho um amor muito grande por ela. E isso é algo que nós precisamos entender que isso é algo, isso vende. Entende como isso vende? Essa ideia vende. E vende mesmo. Tem comercial, tem série, tem não sei o quê. Sim. Isso cria, isso entra no nosso inconsciente, isso é mensagem subliminar. Isso entra no nosso inconsciente, entendeu? Que é a mesma relação hierárquica de violência de adulto e criança, né? Que criança não pode falar porque criança não tem o que falar, criança não tem o que representar, criança não tem. Isso é de uma violência. Isso é de uma violência muito grande. E essas construções sociais, elas estão para tudo, né? E essas construções sociais, essas relações de tensão construídas, elas entraram no mulherismo e no feminismo. Eu fui convidada para fazer um programa para o Canal Brasil pela Heloísa Buarque de Holanda, que é uma feminista branca. E quando eles entraram em contato comigo, eu, né, falei, eu? E ela disse sim. Sim, aqui é a produção, vai ao ar agora, depois pós-pandemia, e agora, mas vai ao ar. Nós somos da produção do Canal Brasil e nós queremos te convidar para fazer um programa que fala sobre o percurso de luta geracional das mulheres. E nós chegamos no último episódio, e o último episódio fala justamente sobre luta que as mulheres construíram ao longo do tempo. E o mulherismo africano é uma luta. E a ideia é que sente 3 mulheres para dialogar. E na hora eu pensei na tensão, né? Imagina, eu, uma feminista negra e uma feminista branca. Porradaria, morte, tiro, sangue, esquartejamento, né? Vamos cortar. E aí eu mandei um áudio explicando, assim, minuciosamente. E aí eu lembrei de uma fala de meu pai Hamilton, do Reage ou Será Morto, que ele diz, mas essa tensão foi a branquitude que criou. Essa tensão, quem criou, é para que vocês não dialoguem e não cheguem a um denominador comum. Essa tensão, ela vai ter que acabar. E é necessário que, assim, ó, que o não é pedagógico, né? E, aliás, uma frase que eu trago para a vida, gente, o ódio é pedagógico. Não há problema em odiar, não há problema em não gostar. E isso é pedagógico. O ódio, ele é pedagógico. O ódio potencializa. Como é que numa sociedade que nos bate a todo momento, a gente vai ficar amando quem bate a gente? E isso é para entender que existem relações de conflito entre pessoas. Isso existe, isso é das relações humanas. E aí fomos eu, Heloísa Buarque de Holanda, Stephanie Ribeiro e Morena Mariá para fazer esse programa. Não vou dar spoiler, não posso, mas o programa vai ao ar e ficou muito bom. E para tentar entender o seguinte, assim, ó, mulheres feministas, o feminismo, nós sabemos que ele é uma construção das mulheres brancas, né? Que criam uma estrutura, que criam uma perspectiva política para suas emancipações. Ao longo do tempo, né, as feministas negras que entram na discussão para pensar as mulheres negras não se sentem representadas dentro daquele modelo e daquele ideal político que está sendo ali construído, porque não tinha uma leitura que abrangisse as mulheres negras, né? Para quem quiser maiores informações, Mulher, Raça e Classe, Angela Davis, ela conta esse percurso histórico. Ela começa falando da mulher escravizada, como que essa mulher escravizada ela é construída socialmente para poder chegar no feminismo negro. Para entender o mulherismo, por exemplo, você vai ficar lá na mulher escravizada. Porque aquela mulher escravizada, ela tem de um movimento político de emancipação de quem ela carrega nas costas, mas de quem ela também alimenta com leite lá na senzala quando está amarrado. É desse lugar que o mulherismo ele fala. Só que o mulherismo ele não veio para rivalizar nada. O mulherismo veio para perguntar assim, será isso uma questão? Será desse lugar que nós precisamos falar? Será que com o avanço sistemático da morte da população negra em larga escala, nesse momento nós precisamos falar única e exclusivamente de gênero? Será que nós temos que pegar a pauta construída pelas mulheres brancas, generificada, e esquecer que para nós a emancipação se dá de cunho de povo?
Ninguém está dizendo que discutir gênero não é importante, nós só não estamos dizendo que é o centro. O centro é vida. O centro é manutenção de vida. E para isso é necessário que o diálogo aconteça. Para isso é necessário que essas pessoas se ouçam. E ninguém está aqui. Só que dentro de uma estrutura hegemônica de poder, que é construído por um sistema de violência, do racismo, vai colocar essas pessoas rivalizando. Não há rivalidade. Essa rivalidade foi construída em território nacional de como essas questões elas são direcionadas. Porque essas tensões, as mulheristas nos Estados Unidos não encontraram quando elas chegaram e falaram, olha, isso aqui não me contempla, isso aqui não está dando mais conta de mim e não dá conta. Eu, Catiúcia, não vejo que dá conta. Mas você também pode estar num não lugar de dizer assim, ó, eu não quero ser isso, eu não quero ser aquilo. Eu só sei que de ambos lados existem coisas que me retroalimentam, entendeu? Só que existe uma perspectiva que é uma perspectiva dual, esse dualismo cartesiano. Ou tu tem razão, ou tu não tem razão. Ou tu é racional, ou tu não é racional. Que atende o quê? O binarismo do Ocidente para atender um sistema universal. A universalidade, ela se alimenta disso. Então, ou tu é uma coisa, ou tu não é outra. Ou tu é bi, ou tu é hétero, ou tu não é. E se tu tá no lugar do não é, tu não é mais ser, tu não é mais sujeito, tu não pode mais falar. Tu já tá numa categoria de ser exterminado. E quando nós estamos pensando numa perspectiva lá da filosofia africana de uma pluriversalidade, existem pensamentos que são plurais, e esses pensamentos que são plurais, eles precisam dialogar. Exu dialoga com Oxalá. Entendeu? Sim, óbvio. Não, e você fala, tem muita gente comemorando aí que você falou, nossa, libertador, o ódio é pedagógico. Tem gente aí, eu tô vendo aqui todo mundo comentando, ai, que maravilha, o ódio é pedagógico. E aí eu queria lembrar aqui que nós somos 3 candomblecistas, né? Então a gente acredita na filosofia iorubá. Nós não somos cristãs, então dá outra face, o amor, amar sem olhar a quem, todas essas frases, né? Porque o amor foi sequestrado pelo cristianismo, né? O amor pertence à humanidade, a todas as civilizações, mas de 2000 anos para cá, ele pertence ao cristianismo. Então, assim, eu pelo menos não tenho nenhuma relação com o cristianismo, eu tenho uma relação com o amor e com o ódio, né? Porque no candomblé, no xirê, todas as energias elas são permitidas, né? A humanidade é exaltada, é cultuada. Então, quando a gente, que Catiúcia fala do ódio, é permitido, é pedagógico, né? Eu estou com raiva, né? A gente não passou, eu pelo menos não passo por esse lugar de ser cristã, de ajoelhar e de se humilhar, né? De ficar pequena e de não oprime essa raiva que você está sentindo, se castigue por sentir ódio, por pensar, meu pensamento é livre, eu sou todo um corpo livre. Então, eu acho que é disso, né, Kátia? Acho que fala muito sobre uma pessoa que não é... Eu, pelo menos, eu sinto quando você fala da permissão do ódio, de que o ódio pode ser pedagógico, acho que tem muito a ver com isso, né? Quando eu falo, gente, eu vou odiar, eu vou fazer coisas e não vou sentir culpa, porque a culpa é uma coisa também cristã. Eu não sou cristã, né? Eu não sou do diabo, que o diabo também não é do candomblé. Vamos entender. Exatamente. E quando eu odiei a filosofia ocidental... Eu amo um caos. Gente, tem uma frase... Jonathan Raimundo me convidou para fazer uma live sobre Nietzsche, que é um filósofo que eu gosto, que Nietzsche diz assim, é necessário um caos para dar à luz a uma estrela brilhante. O caos, ele propõe a ordem, o caos, ele é importante, então vai existir caos nas relações humanas. Essa ideia moral, deontológica, ética, branca, cristã, não é nossa, não existe atenção nas nossas relações. E é por isso que as nossas relações, elas perduram, e é por isso que as nossas relações, elas se mantêm, elas precisam existir. O conflito, ele precisa existir, tá entendendo? Porque no conflito, tu intenciona e tu posiciona. E aí,
Me perguntaram aí, mas as mulheristas pensam as indígenas como? Mas as mulheristas africanas pensam a partir do lugar do princípio da luta das mulheres. E trazendo para o Brasil, para pensar o mulherismo africano, a gente pensa em uma perspectiva afro-ameríndia, afro-indígena, pegar as relações existentes do princípio das mulheres negras com as mulheres indígenas desse território e construíram a nossa realidade de mulher. Então, é necessário entender isso, porque senão nós estaremos sempre dentro de uma perspectiva moral, judaica, cristã, que não pode. Espere o amanhã, espere depois da morte. O meu problema é agora e nós vamos resolver agora. Para que a gente possa... E aí isso é importante e extremamente importante para que nós consigamos manter as relações. As nossas relações, elas não se mantêm porque nós ficamos numa falácia que não existe conflito entre as relações. E aí quando uma pessoa fala uma coisa que nós não gostamos, o que a gente faz? Não quero mais falar contigo. Minha mãe mesmo, essa senhora maravilhosa que está aí falando hoje, minha mãe às vezes fala assim... Ué, você tá falando... Aí me dá aquele vulcão, eu abaixo e falo, tá, tudo bem, errei, vem aqui e tal, vamos pensar. Como isso... Então, existe tensões. Agora, a toxicidade é que precisa ser problematizada, não a tensão que existe entre as mulheres negras. Exato. Porque não há romantização, sabe? Não é um comercial de margarina, né? De Dia das Mães, eu tenho muito problema com isso, né? De não poder odiar, de não poder sentir, de estar num lugar e de vibrar, não, amar todas as pessoas. Eu tenho problema com essa palavra do afeto com todo mundo e construir através do afeto. Eu sou muito mais, eu faço isso com os meus filhos, eu bato de frente, entendeu? Vamos bater de frente, vamos resolver essa porra, vamos embora. Isso me incomoda muito e eu sempre me coloco, eu vejo que é muito fruto de uma sociedade cristã, né? De colocar a gente nesse lugar. Então você brigou com a amiga, a gente não imagina falar de uma mulher negra, você pode ser atacada, eu então, né, que estou num lugar XXX, eu posso ser atacada, eu já fui assim, nossa... de maneira que eu não posso responder, então eu tenho que engolir toda aquela violência no namastê, né? Quando eu tenho uma companheira que, meu Deus do céu, eu me estresse só, eu nunca, sabe, eu tenho dificuldade de me concentrar. Eu ando com Maria Mulamba, gente, como é que eu vou? Não, meu amor, se você... E eu sou de Oxum, então isso assusta muito mais, mas eu tenho as duas coisas, né? O fogo de Maria Mulamba que vai resolver, arregaça a saia e fala alto e bate na perna e balança o ombro e depois está resolvido, porque nada é pessoal. Não pode ser pessoal. Eu faço isso com meus filhos que eu amo. Imagina com algumas irmãs, entendeu? Não tem como me colocar no lugar de Maria, a Virgem Eterna. Não será possível. E nem virgem era. Nunca. Então, isso é muito louco, porque, na verdade, isso nós precisamos entender que, para entender as relações, isso precisa ser sanado. E isso acontece sempre. Não existe uma mesa, não existe nada que eu não vá falar de mulherismo, que me perguntam sobre rivalidade entre mulherismo. Porque, na verdade, as pessoas querem que a gente rivalize, tá? As pessoas querem que eu venha a público e fale mal das feministas que estão em evidência. Isso eu jamais farei, porque nós somos fruto da luta das mulheres negras. Sim. E todas as lutas são válidas. Agora, o que nós precisamos também entender é que a problematização ela precisa acontecer. Nós precisamos problematizar. E isso não pode ser um problema. Então, não existe versus. Existe o que o feminismo tem para observar do mulherismo e o que o mulherismo tem a observar do feminismo. Minha irmã, pode ser visto desculpa te cortar. Eu tô com medo de cair. A gente não... Eu queria muito que você falasse sobre isso, né? Até porque a gente vai ter que fechar 11h30. Tem como... Meu marido tem que fazer um graça. Tem como você falar um pouco, né, sobre a luta feminista negra, né? O que você acha, por exemplo, o que você... Não existe positivo e negativo lá, mas o que você acha, qual observação que você faria, já que, assim, no campo do que você acredita mesmo, né?
O que é positivo? Se é que tem alguma coisa que você acha que contribui, se você se sente vontade de falar, porque isso é uma questão que colocam muito aqui, né? Ou você... O que você gostaria de falar sobre isso? Não vou colocar aqui, nem perguntar, colocar uma pergunta. Eu vejo muitas positividades no feminismo negro. Eu já falei isso em várias entrevistas e artigos e lives e coisas que eu já fiz. O próprio ciclo mulherista, nós lemos feministas negras, né? Nós lemos Bell Hooks. E isso para nós não é um problema, não é uma questão. Agora é só perguntar de qual lugar, qual a gênese que parte as suas perspectivas. Se ela parte de um lugar, tu traz o projeto ideológico daquele lugar. O nome pressupõe a tua identificação. Se tu traz um nome rebatizado, esse nome não fala da tua gênese. Esse nome fala de um rebatismo que nega a sua origem ancestral. É só isso. Mas, assim, eu já vi tanto mulheristas, né? Eu tenho observações sobre o mulherismo, apesar de eu não posso falar aqui, porque eu não conheço, eu não falo sobre o que eu não conheço profundo, eu preciso ler uns 2 livros para falar, eu conheço tal. Mas alguns pronunciamentos, alguns pensamentos, algumas coisas que me, sabe, deixaram meu olho arrepiado, e dentro do feminismo negro também. Por exemplo, quando tenta colocar isso na filosofia iorubá, na relação dos orixás, sabe? Eu acho que é um problema, né? O Xum feminista. Nunca! Né? Sociedade, até o Xum mulherista. A sociedade GL10, ela não era uma sociedade feminista. A sociedade GL10, ela era uma sociedade construída a partir da perspectiva das mulheres, porque elas, por gestarem a potência do seu povo, juntas elas reorganizaram aquele território. Não era gênero. A perspectiva generificada, ela é uma invenção do Ocidente. O gênero é uma invenção ocidental para estruturar o patriarcado como dominação do mundo. Então, o Oxum não pode ser feminista, entendeu? As mulheres escravizadas não podem ser feministas, Sid Walker não pode ser feminista, porque o feminismo ele é após esses processos. E é daí que brigam com a gente quando a gente entra para questionar, entendeu? Uma vez eu ouvi as primeiras mulheres negras que vieram no navio negreiro eram escravizadas. Meu irmão, como se eram feministas? Como se o feminismo nasceu quase 400 anos depois? Ué, tá maluca? As mulheres vieram para cá dentro de uma perspectiva... Entendeu? E eu ouvi isso de uma mona branca. Eu falei, porra, você só pode estar com algum tipo de ato cognitivo, sabe? Como negativo. Cara. Assim, o mulherismo, ele fala disso, das experiências das mulheres negras antes do que a história fala de nós. A história fala de nós a partir do século XV. A nossa história começa mais ou menos há quase 7.000, 8 anos atrás. Só o Rio Nilo existe há 13.000 anos atrás, que é água, que é vida, que é fertilidade. É desse lugar que nós vamos ter que começar a pensar. Saber o que nós fomos nos ajuda a pensar o que nós queremos ser. Então, a grande discussão não são as estruturas políticas que estão aí. É só dizer que não dá para pensar uma reorganização política a partir de nós. Não sei se o que é pior. Deixa eu ver. Então... gente, então, mas deixa eu te falar uma coisa. Fala, desculpa. Não, segue. Eu ouvi, assim, por exemplo, um Itã de Oxum, que quando os alborós se reúnem e deixam de fora as mulheres, e aí o Oxum vai lá e reivindica e seca tudo, o ventre, a terra. Deixa eu só te dizer uma coisa. E que isso é uma atitude feminista, sabe? Essa live vai derrubar e tu vai ter que voltar pelo menos para dar tchau para as pessoas, mas continua falando. Tá. Mas e eu vou falar que eu cheguei a pensar isso, que era uma atitude, não vou negar, né? Eu muito colocada e voltada para isso, que era uma atitude feminista de Oxum, então eu vou secar tudo, porque se a mulher não participar, não vai haver fertilidade, a terra vai secar, ninguém vai parir, enfim. Qual é esse Itã, né? Que esse Itã é muito marcado para dizer que Oxum... Não, e uma coisa que a gente precisa entender.
E é uma pergunta. Não para, não para, não para. Por que nós precisamos eternamente ter o nosso ponto de centralidade no Ocidente? Por que que nós não podemos buscar as nossas próprias prerrogativas? Não, como que tu vai botar fio de conta de orixá, que é um ancestral historicamente africano, mas o sopro que sai da sua boca, o Oni, ele é um Oni que está direcionado ao Ocidente, que não tem... O ônibus do gás chegou. Eu moro no interior, gente. Tá passando aqui o Não, é gás, isso. o ovo.